E aí galera, beleza? Eu sou o Panda e estou de volta, hein? Eu falei que eu ia vir pra ficar e vim, estou aqui. Estou no mesmo ambiente, com a mesma roupa, com a mesma iluminação. Não precisa comentar, mas se quiser comentar também pode comentar para poder engajar, né? Vamos lá. Hoje eu compartilho com vocês as 11 câmeras que eu já tive. É isso mesmo, são 11 câmeras, são 6 anos de mercado, então tem que testar, né? Vamos lá. A primeira câmera que eu tive foi uma Sony Cybershot. Essa câmera era uma câmera de família, onde eu comecei a registrar para onde eu ia. Como eu vivia com a galera do hip hop, seja dançando, fazendo grafite ou qualquer outra coisa, eu sempre gostava de fazer esse registro. Então, o primeiro videozinho que eu fiz, assim, na real, foi um institucional para um amigo meu. Eu não tinha noção de nada e lançamos um teaser de roupa para ele e também fazer uns registros dos grafites que a gente fazia pela cidade. A nossa segunda e terceira câmera, eu falo nossa porque eu sou casado e trabalho com minha esposa. Pode falar @live e ainda colocar @Roberta. Corrigindo, eu sou casado com Eloá Roberta, sigam ela, @Eloá Roberta. Assim tá bom, meu amor? Tá ótimo. Onde a gente adquiriu uma T5i. A gente não, a câmera era dela. Lá que a gente começou a aprender o que era ISO, shutter, abertura e por aí vai. Começamos a trabalhar com vídeos de casamento e com a 70D, que foi uma aquisição próxima, eu comecei a fazer também os trabalhos de faculdade, que na época eu estudava cinema e audiovisual e fazia os videozinhos com ela. É até engraçado porque na época eu mandei o meu vídeo pro Analisoando, do pessoal do Audiovisuando, e eles tinham confundido a textura da 70D com uma Blackmagic. E aí, meu caro Duca Mendes? A galera... Bonito, né, cara? A galera pediu pra gente ser mais zoeiro nas nossas análises. Mas esse é um vídeo que não dá pra zoar muito, sim, né? Porque tá tudo assim, corretinho. Ou a gente pega um vídeo pra ser zoado, porque a galera, assim, o Analisando tá legal, porque a galera tá mandando um vídeo com qualidade bacana, então a gente tem só que falar coisa pra melhorar. Isso num vídeo como esse, por exemplo, falar uma coisa que tá ruim, Exato. que a gente vai zoar. Óbvio, se tivesse, a gente não ia perder a oportunidade, mas é difícil encontrar, às vezes, uma coisa que a gente possa zoar. Eu até chutaria que é uma Blackmagic ali, pela textura Que tá no e cantinho pelo... esquerdo do Exato. vídeo ali. A próxima câmera é uma Sony A6000. Essa câmera na época ninguém conhecia tão bem porque ela é uma mirrorless e na época era até um pouco difícil conhecer porque estava na febre de Canon e Nikon. Eu decidi escolher ela porque eu tinha visto alguns gringos fazendo imagens com ela e tinha alguns vídeos mostrando, né, que ela trabalhava com cores desaturadas e tudo mais. Na verdade ela não tem essa cor desaturada porque na verdade a câmera que eu estava querendo era uma Sony A7S, só que eu não tinha condição, eu peguei uma Sony A6000, achei que ia ter esse logo, mas não teve. E com essa câmera eu dei início aos videoclipes onde eu fazia com a galera do rap. E também fazia os vídeos de cinema lá na minha faculdade. E a próxima câmera é uma Nikon D600. Por que raios uma Nikon para filmar? Não cria esse preconceito. A maioria dos fotógrafos daqui de casamento em Belo Horizonte usavam Nikon. E quando eu vi a textura da Nikon em foto, eu ficava de cara, porque eu falava assim, mano do céu, se ela faz foto bem, ela deve fazer vídeo muito bem. Porque era uma... Isso. Porque era uma full frame. E aí, na época, eu fiquei muito pirado em relação a isso. E eu comecei a ver também que a cor da Nikon era um negócio muito louco. Ela puxava um pouquinho pro rosa, mas em compensação no vídeo ela tinha um contraste muito forte. Os tons pretos eram muito puxados. Então, às vezes quando eu tentava fazer a correção de cor, eu não conseguia tirar a textura do preto. Ficava um preto muito enterrado, mas eu amava, porque quando eu tirava o print, era foto. E com essa câmera a gente começou a fazer trabalhos autorais, onde a gente trabalhava os conceitos elaborados da faculdade de lá, que era de publicidade e tal, fazia umas coisas meio loucas assim, a gente tentava fazer. O que mais? E a próxima câmera é a Blackmagic Pocket Cinema Câmera 1. Por que raios eu fui comprar uma câmera de cinema? Como eu sempre fui pirado em relação ao que a câmera pode te oferecer, textura e tudo mais, eu tinha ficado de cara com a textura da Blackmagic. Por mais que ela tenha um sensor micro 4 terços, que é um sensor bem pequenininho, na verdade, o sensor da Pocket não é micro 4 terços, ele é 16mm, porque ele é menor ainda, porque o fator de crop dele é 2.88. Eu ficava pirando porque a textura da câmera era muito diferente. É um pouco difícil falar de textura, porque às vezes pode confundir com nitidez, mas não é nada disso. A textura tem a ver com... como é que eu posso dizer? Parece que a câmera ela é menos digital, entendeu? Ela tem... quase que você sente a imagem, digamos assim. E com ela, eu comecei a entender do perfil de câmera desaturado, um arquivo que não é comprimido e cometi a loucura de tentar fazer casamento com ela. Ela até pode ser usada para fazer casamento sim. Eu falo no sentido de workflow. Como ela tem arquivos muito grandes, né? E na época não era tão barato comprar HD, para mim foi um pouco complicado. Além disso também, o ISO dela é limitado até 800,
Então, como a gente trabalha com casamento e eventos, para trabalhar com ambientes de baixa luz, essa câmera ela não respondia tão bem. Mas a textura dela era incrível. E era um pouco engraçado porque, como ela não fazia 1080-60, eu ficava forçando o slow dessa câmera e não ficava tão legal assim. Então, não forcem as câmeras, usem até o limite dela. A próxima câmera é uma Panasonic GH4. Essa câmera eu gostava muito dela porque ela tinha o sensor parecido com o da Blackmagic Pocket 1. Eu falo parecido porque a Pocket tinha o sensor 16mm, mas o bocal, o mount, né, era micro 4/3. A Pocket também era, só que o fator de crop dela era de 2, não 2.88. Essa câmera ela era revolucionária porque na época todas as câmeras, todas não, a maioria das câmeras filmava em 1080, 60 fps. Ela já filmava em, se eu não me engano, ou é 86 ou é 96. Eu acho que é 96, peraí. 24, 48, 48 mais 2 dá 68, 68 mais 4, 48 mais 48 é quanto? 96 fps, isso mesmo. Como ela tinha esse diferencial, eu falei assim, não, vou querer essa câmera porque ela faz um slow diferente. Só que eu tive aquele mesmo problema da Blackmagic, só que no caso da GH4, o limite do ISO dela era no máximo uns 1600 e mesmo assim granulava muito, então a gente vai entendendo, né, a limitação de cada câmera, o que cada câmera pode te dar, o que ela pode te oferecer, o que ela tem de benefício, o que ela tem de malefício. A próxima câmera é a Sony A6500 e Sony A7S1. Na época a gente fez essa troca por causa do S-Log, que eu queria muito testar esse negócio da curva log, né, um arquivo desaturado e tal, para poder aprender a fazer uma colorização mais aprofundada. Porque antes a gente só usava uns LUTs e tudo mais e tal, então foi legal por causa disso. Na A6500, como também na Panasonic, ela já filmava em 4K, mas na Sony, como era uma câmera que estava muito em ascensão assim no mercado, eu falei assim, velho, acho que eu vou para ela, que é uma câmera prática, ela aguenta o ISO maiorzinho, o sensor dela é estabilizado, em compensação a bateria dura menos e ela esquenta quando usa 4K debaixo de sol. Mas dá para você trabalhar tranquilamente, normal, não tem nada de complicação. Minha câmera acho que já esquentou, mas foi poucas vezes, mesmo assim era em um ambiente de muito sol, que era um calor infernal. A câmera é pequena, não tem por onde respirar e ela realmente esquentava. E como tinha essa questão do S-Log e tal, né, do log, eu falei assim, não, vou começar a aprender mesmo colorização, vou aprofundar nisso, que é que meus vídeos têm cores lindas e maravilhosas, e foi isso. E na 7S eu ficava de cara por causa do ISO muito alto. Eu tinha visto um vídeo que o cara tinha filmado só com a luz da lua. Eu falei assim, mano, surreal, para casamento isso deve servir demais. Ao longo do tempo eu fui entendendo que ISO não era tudo, que para isso que existe iluminação, então eu fui começando a ficar preguiçoso. E aí, o que eu fiz? Comprei uma GH5. Que isso, cara? Você foi para uma câmera, você largou o full frame da 7S1 para poder ir para a câmera de sensor cropado? Você largou o ISO alto da 7S para ir para um sensor cropado? Eu fiz essa loucura, mas por quê? Veio o maravilhoso 4K 60. Isso mesmo, a GH5 foi a primeira câmera a ter 4K 60. Se eu não me engano, eu falo em questão de mirrorless, né, para mercado assim, pra gente poder comprar de forma acessível, porque as outras são de cinema, muito cabulosas, muito caro e tal. Aí eu fui pra GH5 porque ela tinha o tal do 4K 60 e aí eu queria começar a trabalhar com 4K e ela tinha o mesmo sensor da Blackmagic, que eu ficava naquela loucura, e para completar ela tem um sensor estabilizado que, meu Jesus Cristo, a gente que gosta de trabalhar muito com câmera na mão, essa câmera eu podia vender meu gimbal, e foi o que eu fiz. Como ela tem o sensor cropado, tinha a questão da baixa luz, que eu não podia abusar do ISO, então eu comecei a estudar iluminação. E nisso meu trabalho foi melhorando, eu fui entendendo também limitações da câmera, o que a câmera trazia de benefício, aquela textura linda e maravilhosa. Ô, câmera boa, viu? Saudades. Depois disso eu migrei para a Sony A7 III. Por que você foi para a A7 III? Na época era uma necessidade. Como a gente trabalha com casamento, a gente queria uma câmera que fazia foto e vídeo com uma qualidade interessante. Na época eu queria manter a GH5, só que não dava porque era caro para poder comprar uma Sony, ou então para poder comprar uma câmera fotográfica e tal. Então eu falei assim, não, vamos migrar para uma câmera onde faz foto e vídeo bem, e aí a gente vai ter só um kit de lente, não precisa preocupar e tal. E eu fui de cara na A7 III. A 7 III lançou o tal do HLG3, que as cores já melhorou, já tirou aquele verde horroroso do S-Log. O HLG3 ficou muito mais fácil de tratar, a cor ficou
um pouco parecido com o da Panasonic, só da Panasonic ainda vence, que eu acho é diferente demais. Mas aí a câmera era full frame, o sensor estabilizado, né? Pode colocar 2 cartões de memória, faz slow em 120, faz time-lapse interna, a GH5 também fazia. E faz foto muito bem, que eu lá usava bastante, eu também usava, e por aí vai. E por fim, a nossa 11ª câmera veio a Blackmagic Pocket 4K. Aleluia, né? A câmera que eu precisava. Eu quero ver até quando, tá? A câmera que eu precisava até hoje. Como a gente vai crescendo, né, no nosso meio, você vai estudando, você vai entendendo o que você precisa, onde você quer chegar, as ferramentas que você precisa para poder evoluir um pouco mais o seu trabalho, o conhecimento e tudo mais, eu falei assim, mano, eu vou de cara nessa Blackmagic. O primeiro critério que me fez escolher a Pocket 4K é em relação aos arquivos. É uma câmera que me entrega os arquivos em Apple ProRes ou em RAW. Ao longo do tempo, eu venho trabalhando com os arquivos que são em 8 bits e 420. O que significa isso? São arquivos de câmera totalmente comprimidos, né? Porque por mais que a gente trabalhe com iluminação boa, com condições de luz favorável e etc., a gente costuma ter um certo tipo de compressão, blocos de cores, que podem afetar no resultado final da imagem. E eu estava começando a ficar insatisfeito com isso. Tirando a Pocket 1, que me entregava esses mesmos arquivos, eu só pude ter acesso a arquivos sem compressão com a Pocket 4K. E nisso eu fiquei muito feliz, porque assim, como eu faço videoclipe, né, quando eu via fumaça com luz, às vezes nas outras câmeras que trabalhavam em 8 bits, costumavam dar algumas aberrações cromáticas, né, blocos de cores, e isso foi me entristecendo um pouco, porque eu trabalhava na cor para poder ficar bonito e tal, e aí tinha esse problema, eu tentava fazer alguma máscara, trabalhava para poder ter um resultado melhor em relação a isso, e não conseguia. Então, esse foi o primeiro quesito que me fez comprar, né, a Pocket 4K. O segundo foi o 4K 60, que já vinha na Panasonic GH5 e que na Blackmagic veio para ficar, só que em 4K DCI, que é um formato um pouco maior, que é 4096 por 2160. Então é um 4K um pouquinho maior, e para casamento isso é interessante, para videoclipe isso é interessante, para tudo isso é muito bom. Então essas coisas me influenciaram muito para eu poder ter nessa câmera, além de vir o DaVinci Resolve, para poder trabalhar os arquivos, que hoje em dia eu estou começando a treinar para poder ver, entender o programa e tirar melhor proveito, e por aí vai. Então o que eu posso dizer, né, de todas essas 11 câmeras? O que eu pude ver é que ao longo que eu ia trocando as câmeras, é que eu começava a extrair o melhor delas, sabe? Não era questão de tipo, não, lançou uma câmera nova no mercado, eu já vou pular direto para ela. Na verdade, foi assim, eu comecei a usar a Cybershot até o extremo dela. Depois que ela começou a não me entregar mais o que eu queria, eu pulei para uma outra. E por aí foi. Eu fui estudando as limitações de cada câmera, entendendo e aprendendo também a crescer em relação a isso. Então, eu comecei a só filmar, só ligar a câmera e gravar. E hoje em dia eu trabalho a questão da iluminação, eu preocupo com o áudio, eu preocupo com uma série de fatores que vai entregar um resultado final para minha câmera. Aquilo que todo mundo diz, realmente é verdade, que o equipamento não faz o profissional, mas o equipamento auxilia muito o profissional. Porque se você não tiver, né, em mãos alguns equipamentos que vão te dar um resultado final interessante, você não vai ter um resultado final interessante, entendeu? Igual, depois eu vou mostrar aqui os bastidores, o que eu tenho aqui, pelo menos de iluminação, é muito básico. Mas se eu não tivesse essas ferramentas, eu não teria um resultado interessante em relação ao meu vídeo. Estes são os bastidores, ó. Isso aqui é um LED tubular, 10 conto que eu paguei nessa lâmpada. Não tinha um difusor, eu peguei um lençol mesmo e um difusor de softbox. Aqui tá a minha câmera, que eu esqueci o tripé com o meu amigo. E aqui o monitor que ela estava me ajudando a monitorar. Além daqui também, ó. Isso aqui é o meu abajur. E o LED da Yongnuo, apontado para a parede para poder fazer esse desenhozinho. Então, tudo isso me fez entender
como que funciona cada equipamento, o porquê um determinado equipamento é mais caro ou então superior, o que ele vai te trazer de benefício. Então são pequenas coisinhas que você vai notando e que vai te fazer crescer de alguma forma, porque você vai ter que estudar aquilo, para aquilo te dar um resultado final e por aí vai. Os equipamentos que eu tenho me trazem tudo que eu preciso. Se eu quiser fazer um upgrade, eu posso fazer. Então é uma questão de necessidade. A partir do momento que você começa a entender sua necessidade, você vai vendo qual câmera que vai te atender melhor, o custo-benefício de tudo isso e no mais é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta e compartilha com seus amigos. Fechou? Então é isso. Até a próxima e tchau!